Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Jesus disse aos seus apóstolos, antes desse momento: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos 1:8. Quando lemos Atos 2, testemunhamos o cumprimento das promessas de Deus na vida dos apóstolos. Deus escolheu o dia, o horário e o momento exato para iniciar seu reino aqui na terra com poder. O poder é para chamar a atenção das pessoas, para que possam ouvir sobre o Evangelho e fazerem parte do reino de Deus. Quando Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, estava se referindo a esse momento. Em certa ocasião, Jesus disse: garanto-lhes, em Marcos 9:1, garanto-lhes, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino chegar com poder. Jesus estava dizendo naquela ocasião que alguns estariam vivos na chegada do seu reino aqui na terra. Sabemos que pelo menos uma pessoa não viu o reino chegar: Judas, o traidor, que morreu, que se precipitou e abandonou Jesus. Mas os outros que estavam presentes naquele dia estão testemunhando nesse momento
Atos 2, de 1 a 13. A chegada do reino com poder. O dia escolhido por Deus foi o Pentecoste, que é uma festa judaica comemorada 50 dias após a Páscoa. O horário que Deus escolheu foi de repente. Os apóstolos não marcaram, simplesmente esperaram, conforme Jesus havia dito para ele. E de repente, tudo aconteceu, tudo está sendo cumprido. É ridículo quando alguém coloca numa placa Noite do Espírito Santo. Ou 23 de junho, 9 horas da manhã, o Espírito Santo vai descer. Como se Deus estivesse submetido às ordens humanas. O momento exato que Deus escolheu foi o momento em que várias nações do mundo estariam presentes. O Pentecoste, uma festa judaica, reunia diversas nações, diversos judeus de várias partes do mundo. E nesse momento, 15 ou 16 nações estão representando todo o mundo. Deus escolheu o dia, Deus escolheu o momento. A manifestação do poder de Deus se deu através de um som, algo ouvido para chamar a atenção. Um vento muito forte, algo sentido para chamar a atenção. Viram o que parecia línguas de fogo. Parecia línguas de fogo, algo visível para chamar a atenção das pessoas. E chamou mesmo. Todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Promessa feita, promessa cumprida. E eles começaram a falar em línguas, algo falado, ouvido e compreendido. Outra coisa, outra manifestação do seu poder. Tudo acontecia conforme o Espírito os capacitava. Deus é quem controla e age segundo o seu querer e seu propósito. E nesse momento, pela manifestação do seu poder, ele chama a atenção das pessoas para pregar a mensagem mais importante, o Evangelho de Jesus Cristo. Todo aquele que respeita Jesus e deseja de coração obedecer a sua palavra, sabe que o dom de línguas é a capacidade dada por Deus de falar um idioma ou língua estrangeira sem ter estudado aquela língua. Foi isso que aconteceu nesse momento. Isso foi a manifestação do poder de Deus e chamou a atenção das pessoas, e elas estavam compreendendo. Pois a conclusão da maioria daquelas pessoas de diversas nações que estavam presentes foi: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nada confuso ou desordenado, mas compreensível. De propósito, eu creio que Deus deixou algumas pessoas sem entenderem, para que elas pudessem compreender que a mensagem mais importante era o Evangelho. E é isso que Pedro vai fazer logo em seguida. Tudo isso estava em sintonia com a promessa de Jesus em Atos 1, verso 8, como já vimos, e também com a promessa da confirmação da palavra de Deus em Marcos 16, verso 20, que nos diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte,
E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Para que serviam os sinais, a manifestação do poder de Deus para confirmar a sua palavra. E o autor de Hebreus nos lembra, Deus também deu testemunho dela, a palavra, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2, 4. Não é o homem que controla, não sou eu quem escolho o meu dom, e sim Deus que me dá. E tudo é para o seu propósito e sua vontade, e não para promover seres humanos. A palavra de Deus, portanto, é suficiente para que possamos crescer na fé e caminhar rumo à eternidade com o nosso Senhor. Pois a Escritura diz: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos, registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo na palavra, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Se você crê que Deus é fiel e cumpre aquilo que fala, você entenderá que a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mensagem ouvida e obedecida traz como resultado a vida eterna em o nome de Jesus. E deste modo, também por meio da palavra, nós nos preparamos para um dia encontrar o nosso Senhor e vê-lo face a face. Que Deus te abençoe.